Vamos ver um pouquinho de adição e subtração de números inteiros para consolidar o conteúdo que nós já andamos vindo nas últimas aulas. A primeira coisa, a primeira confusão de vocês é para diferenciar adição de subtração de números inteiros. E para isso, a gente tem que verificar o sinal entre os parênteses. Então, nessa situação aqui, a gente chama de adição. E essa situação a gente chama de subtração. Então, a adição está lá um exemplo na página 22 do livro de vocês, está vendo? O que tem entre parênteses é o sinal de mais. Então, a gente chama esse cálculo de adição de inteiros. Entre parênteses, nessa outra situação da página 28, tem o sinal de menos entre todos os parênteses. Então, nesse caso, a gente chama de subtração. Tanto na adição quanto na subtração de números inteiros, para começar a resolver, a gente vai retirar os parênteses. Tá? Então, na adição, a gente elimina os parênteses e o sinal de adição entre os parênteses. Então, aqui vamos eliminar os parênteses de verdinho e o sinal de adição no meio, tá vendo? Em todos os casos, a gente vai eliminar os parênteses e o sinal de mais que está no meio. Então, eu repito o que estava dentro do parênteses, simplesmente, repetição. Olha nesse caso aqui, olha, mais 9 repetido e o menos 5 repetido. Quer dizer, eu eliminei os parênteses e o sinal de mais, certo? Bom, e agora, para dar o resultado? Para dar o resultado, eu vou ter que observar os sinais das parcelas. Então, aqui eu tenho dois sinais positivos. É como se eu tivesse R$ 9,00 e ganhei R$ 5,00. Então, eu fiquei com R$ 14,00. Nós somamos o mais 9 com o mais 5 porque são de sinais iguais. Os dois sinais são positivos, né? Sinais iguais, sinais positivos. Olha esse caso. Eu tenho menos 9 somado com menos 5. Eliminei os parênteses e o sinal de mais que está entre os parênteses. Então, eu simplesmente repito o que estava dentro do parênteses. Menos 9, menos 5. Como eu devia 9 e juntei com a dívida de 5, então eu fiquei devendo 14. Agora, olha esse caso aqui. A adição é entre parcelas, uma parcela positiva e uma negativa. Mesmo caso aqui, uma negativa e uma positiva. Observe que aqui eram duas parcelas positivas e aqui duas parcelas negativas. Então, o sinal é o mesmo que a gente já tinha anteriormente. Juntei dívida com dívida, fiquei com dívida. Juntei dinheiro com dinheiro, fiquei com dinheiro. E agora? Se eu vou eliminar os parênteses e o sinal de mais que está entre os parênteses. Simplesmente repito o que estava dentro dos parênteses. Só que agora eu fiquei com mais 9 somado com menos 5. É como se eu tivesse R$ 9,00 e paguei uma dívida de R$ 5,00. Então, sobrou o que para mim? Dinheiro ou dívida? Sobrou dinheiro, mais 4. Fazemos, nesse caso, a subtração, né? 9 menos 5, que é 4. Por que a gente subtraiu? Nós fazemos a subtração porque o sinal do 9 é positivo e do 5 é negativo. Então, eles são diferentes. Então, 9 menos 5, 4, ou eu poderia ter colocado mais 4, com ou sem o sinal. E mais 9 somado com menos 9 somado com mais 5, eliminando os parênteses, eu simplesmente repito o que estava dentro do parênteses, né? Menos 9 somado com mais 5, que é igual a menos 4. Nesse caso, eu tenho a dívida de 9 e somei e ganhei um dinheiro. Eu estava devendo 9 e ganhei 5 para pagar essa dívida. Se eu ganhei esse 5 para pagar essa dívida, tá, paguei esse 5 e aí o que sobrou para mim? Uma dívida de 4. Então, nesse caso, a gente faz a subtração porque os sinais são diferentes. Então, o sinal é negativo e aqui positivo. Sinais diferentes, eu subtraio as parcelas. Então, eu vou ter menos 9 mais 5, que é o quê? Menos 4. Por quê? Eu tenho mais dívida que dinheiro. Observe que quando subtraímos os valores, que é o caso desses dois exemplos de baixo, temos que usar o sinal do maior módulo na resposta.
Então, o módulo, cálculo do módulo. O módulo de mais 9 é 9, o módulo de menos 5 é 5. 9 é maior que 5, então a resposta é positiva, mais 4. O cálculo do módulo nessa segunda situação. O módulo de menos 9 é 9, o módulo de mais 5 é 5. 9 é maior que 5, então a resposta é negativa, menos 4. Tá, esse é o caso de adição. Então, adição, elimina os parênteses e o sinal de mais que está entre os parênteses. Beleza. Vamos para a subtração. Na subtração, tem um passo diferente. Além de eliminar os parênteses, que está laranja, né? Eliminei os parênteses, tem uma outra ação a fazer. Nós temos que fazer o oposto do número que está dentro do parêntese, que vem logo após o sinal de subtração. Está aqui o sinal de subtração, que me indica que essa operação é uma subtração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o oposto do que está dentro do parêntese logo depois desse sinal de subtração. Observe esse primeiro caso. Menos 7, menos mais 5. Tá, eu vou eliminar o parêntese do menos 7, vai ficar menos 7. Só que ao eliminar o parêntese do mais 5, eu vou ter que fazer o oposto de mais 5. Porque o sinal antes do parêntese, quando ele é negativo, eu tenho que fazer o oposto do que está dentro do parêntese. Ou como a professora Mari, daquele vídeo que eu postei no grupo, ela fala o seguinte, que eu tenho que trocar o sinal que está dentro do parênteses, né? Trocar ou fazer o oposto é a mesma coisa. Então, o oposto de mais é menos. Então, aqui, ao eliminar o parênteses, eu fiquei com menos 7 e menos 5. Nós somamos o menos 7 com menos 5 porque são sinais iguais. Então, eu vou ter menos 12. É como se eu tivesse somado a dívida de 7 com a dívida de 5, fiquei devendo 12. No segundo exemplo aqui, ao eliminar o parêntese do menos 10, do mais 10, ele continua mais 10. Agora, ao eliminar o parêntese do menos 4, eu vou ter que fazer o oposto, porque o sinal que está antes do menos 4 é o negativo. Então, o oposto de menos 4 é mais 4. Como as parcelas são de sinais iguais, então eu somo, né? É como se eu tivesse R$10 e ganhei R$4, então eu fiquei com 14. Somamos o mais 10 com o mais 5 porque são sinais iguais. Observe, então, que o oposto de menos é mais. A gente já tinha visto isso. E o oposto de mais é menos. A gente também tinha visto isso. Vamos para o terceiro exemplo aqui. Mais 28 menos mais 11. Mais 28, ao eliminar o parêntese, ele continua mais 28. Agora, ao eliminar o parêntese do mais 11, eu vou ter que fazer o oposto desse mais 11. Então, o oposto de mais 11 é menos 11, porque o oposto de mais é menos. Né? O oposto, quando a gente fala, é só lembrar da reta numérica. O que são números opostos? São números que estão de lados opostos na reta numérica. Né? Então, o mais 11 está de um lado da reta numérica, do lado positivo, e o menos 11 está do lado oposto, simétrico a ele. Os dois têm a mesma distância do zero, certo? Então, tá. Agora, como que eu faço para chegar à resposta desse cálculo? Mais 28 que eu eliminei do parêntese e o menos 11 que eu tive que trocar o sinal, né? Vai dar o quê? Mais 17. É como se eu tivesse R$28, estava devendo 11, paguei e fiquei ainda com dinheiro, mais 17. Nós fazemos a subtração porque os sinais são diferentes. Então, mais 28 menos 11 é mais 17. Lembrando que o oposto de mais é menos. O oposto de mais é menos. O quarto cálculo, menos 8 menos 3. Menos 8, ao eliminar o parênteses, vai ficar o próprio menos 8. E ao eliminar o parênteses do menos 3, eu vou ter que fazer o oposto devido a esse sinal de menos antes do parênteses. Então, o oposto de menos é mais, né? Para lembrar. Então, menos 8 vai ficar somado com 3. É como se eu tivesse a dívida de 8 e só R$3 para pagar essa dívida. Então, eu vou pagar 3 e ainda vou ficar devendo 5. Nesse caso, fazemos a subtração porque os sinais são diferentes. O 8 é negativo e o 3 é positivo, sinais diferentes. Então, menos 8 mais 5 é menos 5. E observe que quando subtraímos os valores, temos que usar o sinal do maior módulo na resposta. Então, o módulo, nesse caso, de mais 28 é 28, o módulo de menos 11 é 11. Então, 28 é maior que 11, a resposta é positiva, mais 17.
o módulo de menos 8 é 8 e de mais 3 é 3. 8 é maior que 3, então a resposta é negativa, menos 5. Pode usar o raciocínio de módulo ou pode usar o raciocínio de dívida e dinheiro, lembrando que módulo é a distância do zero e por isso eu não coloco o sinal, que a distância é sempre dado com sinal positivo. Então, eu não preciso colocar o sinal, porque é positivo, não precisa vir acompanhado de sinal.